A segunda temporada de Jujutsu Kaisen apenas começou e já temos diferenças substanciais dentro da adaptação. Nada que de fato mude o contexto da obra. Na verdade, muitas dessas mudanças que vieram pro anime estão apenas somando ao conteúdo original. Ou seja, é mais emoção pra gente que tá assistindo. Fala galera, beleza? Eu sou o Everton e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre todas as mudanças que aconteceram do anime para o mangá de Jujutsu Kaisen. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas algumas coisinhas tiveram pequenas mudanças e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então fica até o final, já se inscreve no canal se você não for inscrito e vem comigo. De cara, já temos algumas mudanças com personagens chaves dentro dessa temporada e também da obra como um todo, Mei Mei e Suguru Geto. Para o Geto, tivemos uma pequena apresentação lá no início da temporada dele utilizando seus poderes, e um monólogo também explicando sobre a aparição maior de maldições. E toda essa cena envolvendo o Suguru Geto é uma cena extra que não tinha no mangá. Assim como a cena da Mei Mei, que recebe todo um contexto até ela e o Tahime adentrarem a casa com a maldição que as prendeu. A casa também é bem mais explorada no anime pelas duas personagens, até de fato elas perceberem que estão em um looping. Então basicamente no mangá elas já entraram lá percebendo isso, no anime teve aquela enrolaçãozinha, acho que para dar os 20 minutos de episódio. Ou seja, no mangá elas já apareceram dentro da casa e também já descobriram o efeito da maldição sobre elas. Não teve todo aquele trajeto delas duas dentro do carro até chegar na mansão. Fora que no anime elas andam 5 km em aproximadamente 30 minutos, enquanto no mangá foi simplesmente o triplo disso. Elas andaram 15 km nesse mesmo período de tempo. E a explicação de como funciona a habilidade da maldição que tá lá dentro da mansão é um pouco mais detalhada pelo Tahime no anime, juntamente com a Mei Mei, que ajudou ela nessa explicação. Porém, lá no mangá, o Tahime sequer fala sobre isso. A única que explica como funcionam os poderes da maldição é a Mei Mei. A partir daí, tudo fica bem mais parecido com o mangá, fora a aparência das maldições até a chegada na escola. Depois da bronca que o Gojo e seus amigos receberam, o diálogo se passa na sala de aula no mangá, enquanto no anime é uma quadra de basquete. E eu achei isso muito interessante porque o jogo de basquete ele traz um espírito meio competitivo e quem tava jogando era justamente o Satoru Gojo e o Geto. E eles quiseram deixar bem claro pra gente desde o início que o Suguru Geto e o Satoru Gojo tinham uma rivalidade. Tudo bem que ainda não tinha sido explorada, mas era algo que eles estavam construindo. E esse jogo na quadra de basquete serviu pra agregar isso. Sendo bem sincero, eu gostei muito dessa mudança e achei que foi top e sem dúvida ficou melhor que no mangá. Além disso, a cena da quadra de basquete tornou a cena totalmente mais dinâmica do que apenas dois personagens parados conversando em uma sala de aula. Uma coisa muito interessante também que aconteceu nessa cena da quadra de basquete foi que o Suguru Geto errou diversas cestas e o Satoru Gojo acertou todas, mesmo sem olhar. E além da rivalidade, na minha opinião, isso foi meio que uma metáfora, querendo mostrar pra gente como o Satoru Gojo consegue fazer tudo o que ele quiser, sem o mínimo de esforço. Ou seja, o cara é perfeito em tudo. Ou eu tô simplesmente viajando e não quer dizer nada do que eu acabei de falar pra vocês, mas eu prefiro acreditar na minha tese. No anime, eles andam com o diretor pelo colégio, que dá a eles a missão de escoltar o receptáculo de plasma estelar, até o ambiente que eles estão de fato no mangá. No mangá, a explicação toda é um diálogo, enquanto no anime passam as imagens do que vai acontecer pela tela de um computador. Todo aquele diálogo do Geto pedindo pro Satoru Gojo ser menos exibido são no mesmo local do mangá, enquanto no anime o Geto está no elevador indo se encontrar com o receptáculo. Graças a isso, os dois veem a explosão do prédio por baixo, ao invés do Geto estar por perto como ocorreu no anime, e precisar pular do prédio para resgatá-la. Partindo agora para o segundo episódio de Jujutsu, a cena que o Geto faz um chá enquanto prende um membro do exército Q não existe no original. E toda a sequência mostrando a Riko com as amigas também foi criada do zero. Apesar disso, é um dos episódios mais fiéis ao mangá, com poucas coisas sendo acrescentadas. No mais que mudou foi apenas o Gojo com a sua técnica azul sendo mais destrutiva e eficaz do que no mangá, e o Geto prendendo o usuário da técnica dos clones com seu espírito amaldiçoado, o que também não aconteceu no mangá original. Essa adição eu acho interessante, porque no mangá às vezes a gente não tem noção do tamanho do poder do Gojo ou do Geto que eles estão utilizando naquele momento, e o anime consegue trazer isso pra gente, fazendo com que tenhamos uma imersão maior e talvez uma real visão e entendimento do tamanho do nível de poder do Satoru Gojo. Já no episódio 3 e 4 eu vou falar sobre os dois ao mesmo tempo porque não tiveram mudanças tão gritantes assim. A principal mudança acontece no início do episódio, onde a Riko está presa em um local com grades, mas no mangá esse local com grades simplesmente não existe, a Riko tá livre, e todo o passeio dos personagens pela cidade ficou mais estendido, também junto com a cena do Toji vendo Gojo criança, que acontece antes da cena do passeio originalmente. Então meio que eles inverteram as ordens aí. Falando um pouquinho sobre o Toji, no anime ele é consideravelmente mais musculoso do que no mangá, o que até faz sentido pra alguém que apenas luta corpo a corpo como ele, então eu acho que eles quiseram fazer isso pra aumentar um pouquinho o valor do Toji.
Itachi, vai. Porque, pô, se ele fosse bem magrinho, também imagina, um cara magrelinho que não tem energia amaldiçoada indo enfrentar o Satoru Gojo. Aí não ia ter como, né? Então essa mudança ficou muito legal. A movimentação do Toji nas árvores não acontece, e ele fica pulando entre as paredes no colégio Jujutsu, e assim o Gojo não deduziu em primeiro momento que o Toji conhecia a sua técnica, como ele fez no mangá. Essa mudança de ambiente ocorre por todos os 2 episódios, já que na luta contra o Geto eles estão estáticos e cara a cara no mangá, enquanto no anime eles se movimentam e Geto utiliza bem mais maldições. Eu até achei um pouco estranho aquela cena do Geto andando entre os corredores, e quando eu bati o olho naquilo eu já tinha percebido que aquilo não tava no mangá. No mangá eles tiveram uma conversa realmente estática, em que os dois ficaram parados conversando até que começou a luta e um atacou o outro. Toda a destruição do local também foi só mais um grande exagero do estúdio de animação, mas deixou ainda mais evidente o quão poderoso o Toji é fisicamente. Então toda aquela destruição do Toji pulando e fugindo dos ataques do Geto não aconteceu no mangá. A luta final do Toji contra o nosso protagonista Satoru Gojo também foi muito estendida. O Toji tentar acertar inúmeras vezes o Satoru Gojo com a sua corrente não aconteceu no mangá. Ao tentar fazer isso, ele foi rapidamente derrotado pelo Satoru Gojo. E ao invés do feiticeiro ficar desviando e contemplando o mundo ao seu redor junto com seu novo poder no anime, isso não aconteceu no mangá. Mas no geral, essas foram as diferenças em relação ao mangá que tivemos nesse início da adaptação. Nada gritante, como eu disse antes, mas o suficiente para nos fazer nos apegar mais a Rico e tornar as cenas de ação mais impactantes e com feitos ainda maiores do que no original. Eu acredito que vai ter muita mudança no arco de Shibuya, que a gente vai ver a partir do dia 31 de agosto, mas assim como aconteceu nessa temporada, eu espero que essas mudanças venham para agregar e não para diminuir o que aconteceu no mangá. No mais é isso, esse foi o vídeo de hoje. Conforme forem acontecendo essas mudanças, eu vou deixar tudo anotadinho para trazer para vocês o que vai rolar no arco de Shibuya de mudança do anime pro mangá. Então, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau!